Eu na UX, um bate-papo de estudantes para estudantes. Muito bem, começa agora a primeira edição do Eu na UX. Esse é um quadro novo aqui dentro do Combo Free Speech, onde vão acontecer trocas de experiências, dicas, apresentações de trabalhos e muito mais em uma conversa de alunos para alunos. Quem nos acompanha hoje aqui nos estúdios são os alunos de jornalismo João Perosso e Carlos Carissimi. Primeiramente, boa tarde, João. Boa tarde, Carlos. Olá, tudo bem? Olá! E a gente já quer saber qual vai ser o tema de hoje, nesse clima de volta às aulas do semestre. Acho que vai ser bem legal a nossa conversa de hoje, porque a gente vai trazer algumas dicas de como estudar, onde procurar um conteúdo, para que todo mundo já comece esse semestre sabendo onde pode procurar referências para chegar na hora de fazer um trabalho e matar. E também é aquela questão, né, tipo, a gente chega às vezes da faculdade estressado, depois de um dia de trabalho, então sempre tem uma diquinha ou outra, assim, de como tu pode levar teu dia, como tu pode levar o teu início de aula, assim, do melhor jeito pra não chegar lá de cabeça pesada, pra poder, assim, chegar de cabeça leve, ombros soltos, pra poder, assim, chegar lá e falar assim, ó, tamo nós. Muito bem, então quem começa com essas dicas? Eu acho que eu vou começar. Eu vou falar um pouquinho do meu processo criativo, em questão de quando a gente começa a desenvolver um trabalho, a gente tem que começar a realmente ter algumas ideias. Pode ser tanto para uma pauta, procurar uma pauta, desenvolver um evento que seja chamativo, ou vamos fazer um vídeo, algum vídeo conceito. Acho muito importante a gente sempre procurar em lugares externos. E geralmente não é apenas na hora que a gente vai parar para procurar. Então, a minha principal dica é conseguir inserir no dia a dia, tanto meu quanto do aluno, qualquer pessoa, essas referências. Então, uma coisa que me ajudou muito até deixar as minhas redes sociais um pouco mais leves é buscar contas que tratam de fotografia, de pintura, de arte, de escultura, poemas. É muito engraçado quantos poetas existem no Instagram. Isso é uma coisa que alguns meses atrás eu não me tocava, mas existem muitos e muito bons. Então é muito legal, porque às vezes tu vai chegar pra alguma aula, tu precisa de algum projeto, tu quer fazer alguma coisa diferente, e tu se toca que aquela coisa que tu viu lá atrás, tu viu na terça-feira passada, tu viu há 2 meses atrás, faz muito sentido naquele momento. Então tu não perde 5, 6 horas procurando alguma coisa, porque tu já vai estar com um arsenal de referências muito grande. E isso é muito bom, porque a qualquer momento, a qualquer hora, vem alguma sacada muito interessante, porque tu tá sempre consumindo um conteúdo muito diferente. Isso não necessariamente precisa apenas de uma rede social. Pode ser numa série, pode ser num filme, pode ser num livro. Tudo é referência, e hoje em dia é muito legal o quanto cruzar referências faz bem, deixa o projeto inovador e deixa o projeto redondinho. Questão de saber buscar o conteúdo certo, né? Saber os lugares certos, as pessoas certas, onde se espelhar, onde buscar inspiração. Bacana fazer esse exercício, né? Sim, e é muito legal também procurar não apenas referências, digamos, no mercado de trabalho, mas também em outros alunos. Porque aqui nos próprios cursos de comunicação da UX tem muito trabalho legal que as monografias estão super fortes nos últimos semestres. Não que nos outros não tenha sido, mas eu não acompanhei tão de perto. Mas os alunos, eles estão produzindo monografias incríveis, tem trabalhos de audiovisual que estão indo para congressos. E até nos próprios congressos. Eu e o Carlos, a gente teve a sorte de esse ano ir pro Intercom, que foi em Porto Alegre. E é muito legal porque tem muito aluno, assim, que faz reportagens em áudio, em vídeo. E eles têm uma vivência totalmente diferente da gente. Então, às vezes, pra gente, esse trabalho que pra ele é cotidiano, pra gente é wow! E vice-versa. Então é muito legal essa troca de experiências. E ao mesmo tempo é a troca de visão. Porque a realidade da outra pessoa, ela não é a minha. O que é bom. Porque a maneira como ela vê as coisas, a maneira como ela se relaciona com as coisas é diferente da minha. E às vezes eu trazer um pouco dessa visão diferente vai dar a sacada que meu trabalho precisava. Pois é, e tem muito aquela questão que é a seguinte, quando o professor chega pra ti e fala assim, vai ter um trabalho tal, e a pauta é, por exemplo, a pauta é livre. Muitas pessoas gostam de ter pauta livres e tem pessoas que gostam de já ter uma pauta definida, porque elas não têm que passar por esse processo de brain, e aí tem que ficar pensando, o que eu vou fazer? Gosto de ter uma pauta definida, assim como tem as pessoas que
ter que fazer esse brainstorming, ter que achar uma pauta. Então, assim, a melhor coisa que tu pode fazer é tu lembrar, assim, que teu cérebro tá funcionando 100% do tempo. E, cara, sempre que tu tiver uma ideia, anota em um papelzinho, usa o bloco de notas do teu celular. Se precisar, cria um grupo do WhatsApp consigo mesmo e faz anotações, porque às vezes essas ideiazinhas é meio boba e tal, mas quando vê, cara, daqui a pouco tá rendendo o teu TCC e tu nem sabe. Então é um processo muito interessante e que nem tu falou, é sempre procurar referências e quando o assunto é comunicação é às vezes até procurar dentro do mercado. Eu ultimamente, como eu tô trampando em uma agência, é muito interessante porque muitas ideias, tô trabalhando como redator, muitas ideias que eu tenho às vezes, por exemplo, de como fazer um brainstorming melhor, eu aprendi com um podcast de uma agência de publicidade, que é o ESC, o podcast da agência Scala City de Porto Alegre. Os caras são, assim, fenomenais e eles dão, assim, alguns conselhos muito interessantes e jeitos de fazer o brain. É exatamente essa questão, tu ir anotando aqui e ali, procurando referência em uns lugares assim nada a ver, e às vezes a melhor coisa é exatamente tu procurar no externo de outros alunos, porque é aquela ideia de que tu vê o que o teu concorrente, entre aspas, por mais que seja outro acadêmico, ele é de uma universidade concorrente, e ver o que o teu concorrente está fazendo significa que tu tá vendo o que o teu concorrente não está fazendo. Então é exatamente esse o ponto que tu tem que pegar, sabe? É uma jogada muito interessante. Deixa eu só fazer um gancho até isso que tu comentou de observar o outro. Até na uma disciplina da Prof. Vanessa, que é Laboratório de Criatividade, como eu tive no último semestre, eu consigo falar com um pouco mais de tranquilidade, tá fresco na mente. Ela comenta que a questão da criatividade muitas vezes se passa por reinventar as coisas. Então, não necessariamente tu criar algo do zero, mas tu aproveitar aspectos bons de diferentes criações para fazer uma tua melhor ainda. Eu acho que hoje em dia é um dos grandes debates do mercado a questão de inovação. É muito longe de criar algo novo. É dar um novo significado às coisas, porque eu gosto de pensar que tudo que poderia já ter sido criado, já foi criado, ou já foi pensado. Então, a gente ver por um novo ângulo, um novo escopo, um novo posicionamento, faz toda a diferença. Porque isso é uma das coisas que me fez muito mudar. A professora Ivana ajudou bastante nisso. Eu achava a pintura cubista um negócio muito estranho, louco. E aí, quando ela explicou que, na verdade, a pintura cubista seria uma pintura 3D em 2D, aquilo mudou o meu mundo. Porque era uma coisa que eu achava muito estranha. E aí, no momento que eu entendi que era vários lados de uma mesma coisa num papel plano, eu nunca mais fui o mesmo. Deu tela azul. Deu tela azul total. E eu acho que é exatamente isso que é muito legal, que a gente pode fazer. Às vezes é pegar um assunto que é simples, é basiquinho, pensando aqui bem pro viés jornalístico, uma pauta que ela é mais tranquilinha, assim, de fazer, e como eu posso dar um giro nela. Isso é uma expressão que a Branca usa muito, que é como se tivessem dois pais segurando uma criança, ela tá saltitando, e depois os pais vão dar um giro na criança. Então é o giro que é a parte legal. O saltitar é básico, é normal, todo mundo faz. Mas é esse giro que a gente precisa acrescentar. E não precisa ser uma matéria, nossa, um escândalo ocorreu. Não. Às vezes, com uma sacadinha bem feita, uma matéria simples se torna do caramba. Pois é, o melhor exemplo que eu posso dar é que, por exemplo, eu assino jornal. Então eu ainda sou muito do old school, do jornalismo, então eu gosto muito do impresso, eu gosto da sensação do papel. E aí eu assino a 0 Hora, e a 0 Hora que tem o quadro que é lá nas finaleiras, que é o da rua. O da rua sempre traz uma história sobre alguém diferente. E aí teve uma vez assim que eu vi um negócio que foi fascinante, que era um cara assim, que o cara foi banqueiro, ganhou uma bolada, ganhava uma bolada de dinheiro de salário. Aí quando chegou a crise, ele foi corte de orçamento e tal. Aí com o saque do FGTS foi indo por um tempo. E aí lá na finaleira, quando ele ficou sem dinheiro, até começou a ficar sem dinheiro, o que ele fez? Ele se divorciou da esposa dele, ele deu todo o dinheiro dele pra ela e foi morar na rua. Ele falou, não, eu me viro, mas tu não vai passar fome por minha causa porque eu perdi o emprego, sabe? E isso é uma história fascinante de uma pessoa qualquer, sabe? É uma história assim que se a gente desenrolasse a vida inteira deles, só Deus sabe o que a gente ia descobrir. Mas naquele lugarzinho ali tava resumido assim, olha, uns 180 caracteres, umas 200 palavras, sabe? No máximo. Então é muito interessante assim que, cara, todo mundo tem uma história
E basta tu procurar essa história e desenvolver ela bem. E esse é o bom aqui do ambiente da universidade, que diferente da 0 Hora, que tem essa questão que é lá em Porto Alegre, que é uma capital, aqui na UX, que é Caxias do Sul, e pessoal aqui da região da Serra Gaúcha que vem estudar aqui, cara, vocês assim, tipo, pode falar até com o vizinho em algum dia, vocês vão descobrir uma história incrível, sabe? Outro exemplo que eu posso dar que eu gosto muito é um amigo meu, ele tinha um vizinho que era ex-padre e ele sabia latim fluente, sabe? Quando tu encontra no teu vizinho, quando tu tem um vizinho que fala latim fluente, não é todo dia que tu tem isso. Então são as pequenas histórias. O jornalismo é isso, é contar histórias. Então tu tendo isso na cabeça, o teu processo de brainstorming fica muito mais tranquilo, porque tu não tem que realmente pensar num negócio absurdamente escandaloso ou uma coisa grande. O negócio assim é tu pegar e contar uma história e contar bem dita. Esse é o negócio, é falar bem. E outro ponto que a gente pode ressaltar até nesse clima de volta às aulas, uma dica para os alunos, a questão de dar uma pausa, importante para todo o processo, né? Processo de aprendizado, que às vezes se tem muito a obsessão por querer fazer muita coisa em muito pouco tempo e tu acaba saturando, acaba perdendo concentração e acaba não rendendo. Até isso também dá aula de laboratório de criatividade, eu trago pra cá, que é a chamada o ócio criativo, a pausa criativa, né? Às vezes vale muito mais tu dar uma pausa, tu descansar, refrescar as ideias, do que tu tentar forçar algo que não vai fluir. Pois é, exatamente. Eu sempre trago experiência mais no mercado pra cá do que normalmente experiências que eu tenho aula, porque é onde a gente mais aprende normalmente. Quando eu tô trabalhando e assim, por exemplo, eu recebo uma pauta onde eu tenho que falar sobre uma coisa, por exemplo, NR12, que é tipo uma norma regulamentatória de segurança, é um negócio assim que pra mim foi horrível de começar a escrever, porque eu não sabia nada, não conhecia, e eu tentava trazer isso de uma forma diferente no meu texto. E aí chegava uma hora onde eu tava simplesmente olhando pra tela do computador pensando o que diabos eu estou fazendo, eu não via mais nexo nas palavras. E aí o que eu fazia era sempre assim, quer saber? Eu fechava ali, desligava o monitor do meu computador, ia na cozinha, pegava o café e simplesmente só abria a porta lá da empresa e ficava olhando a rua. E ficava só pensando assim, só tipo tentando assim ter novas ideias, trazer uma forma diferente de introduzir no texto e às vezes até pensar em eu tenho um problema que assim, eu não consigo pensar em outra pauta até que eu termine a que eu tô fazendo, tenho esse bloqueio. Isso é uma coisa pessoal, tu pode fazer isso também, tu pode pensar em outra pauta que tu tem que resolver outro problema e tu deixa aquilo lá fermentando e descansando. Eu tenho que pegar e terminar, senão eu não consigo, sabe? Então, assim, realmente fazer essa pausa, assim, olhar de ângulos diferentes, sabe, é o negócio. Eu acho muito legal uma coisa de aproveitar essa pausa, principalmente para que as informações sentem. Porque às vezes a gente fez uma entrevista muito densa, ou a aula teve muito conteúdo, ou digamos, eu tô na fase do TCC, então tem dias que eu passo o dia inteiro lendo. E às vezes a informação, ela tá muito na minha cabeça e pra escrever fica muito difícil. Então, às vezes, o bom é, tipo, jantar fora, deixar a informação sentar, dar uma esfriada nessa informação, dormir e aí no dia seguinte, com mais calma, sentar, desenvolver essa pauta. Porque aí eu gosto de pensar que o que realmente era forte na tua mente ficou da noite pro dia. Mas o que era mais descartável foi embora. O que me ajuda muito também nesse momento é... Todas as minhas ideias eu anoto. E aí no dia seguinte, quando eu vou olhar elas de novo, eu já tô olhando pra um novo ângulo. Porque eu já tô com as ideias mais calmas, eu não tô com aquele borbulho. E também falando sobre a questão de ir com calma, eu também acho muito legal falar de que é bom ir com calma na faculdade inteira, sabe? Então, pegando bem no viés de volta às aulas, é não fazer 8, 10, 15 cadeiras num semestre, porque a gente não dá conta. Então, todo mundo... tanto é que a própria UX, ela recomenda 5 cadeiras. Já é um ritmo bastante intenso, mas é tranquilo. Então, a gente não tem necessariamente uma data de validade em que a gente precise... eu preciso estar formado com 21, 22 anos. Eu acho que se tu for um profissional, tipo, competente, isso não apenas para a questão do mercado de trabalho. Se tu for um aluno competente, tu vai ser um aluno competente fazendo 2 cadeiras e é o teu tempo.
E isso é muito bom da questão do entender o seu tempo. E se autoconhecer é muito relevante nessa parte de um processo criativo, de uma técnica de estudo. Porque eu sei que uma coisa que funciona muito pra mim é, entre aspas, dar aula. Porque eu, pra entender um conteúdo, eu tenho um quadro branco em casa. Eu escrevo, eu fico falando alto como se eu estivesse dando aula. E, porque isso se conecta com isso, e na verdade isso é isso. E vou desdobrando o conteúdo. E aí no momento em que eu consigo explicar de maneira que faça sentido, é porque eu entendi. Porque se não fizer sentido pra uma outra pessoa, não faz pra mim também. Um dado muito interessante. Ensinando é uma das melhores maneiras de aprender, inclusive, né? Exatamente isso que eu ia falar, porque tem um dado que prova que, assim, o teu cérebro absorve 70% do conteúdo da melhor forma possível, exatamente assim, lecionando. Tipo, de 100% do conteúdo, só 70% ele é absorvido desse jeito. Agora, acho que mudando de pauta, assim, dando algumas dicas a mais, assim, pra gurizada que tá entrando esse semestre, ou começando na faculdade, ou já tá no meio e tá com algumas dificuldades, eu acho muito importante a gente ressaltar alguns lugares que seria interessante a gente buscar. Tu tem algum, João? Eu acho, assim, principalmente os professores, em primeira instância, todos são mestres. Então, pra começar, é uma coisa que eu aprendi muito com a Prof. Branca, que é assim, ó, sempre que tu entrar em algum lugar em que tu precisa aprender, em que tu precisa trabalhar, nota quem é a pessoa, tipo, quem manda, quem tem um maior conhecimento, e gruda nessa pessoa. Porque se ela tá onde ela tá, é porque ela sabe, porque ela chegou. Então é muito isso. Um outro lugar muito importante para a questão das próprias disciplinas, dentro do UX virtual, dentro das informações da turma, tem a bibliografia básica da disciplina. Não acho... E as complementares também. Eu não acho que seja necessário tu parar pra ler todos os livros de todas as disciplinas. Mas se tu tiver uma dúvida, o professor tá afirmando: eu estou tirando a ementa da disciplina, o desenvolvimento da disciplina, a partir dos estudos dessas pessoas. Então daqui a pouco é bem interessante pra que tu consiga fundamentar um trabalho. Tu vai ter uma prova, uma disciplina mais teórica, digamos. Vai estar saindo daqui. Isso é muito relevante pra questão acadêmica. Pra questão do mercado, tem diversos cursos online que são muito fortes. Tem muitas palestras, a própria UX aqui, ela tem a educação corporativa, muito legal, tá trazendo pessoas do mercado. E voltando à internet, eu acabei me passando, tem cursos online gratuitos, cursos online mega baratos, e educação à distância é uma coisa que tá crescendo muito, e tá sendo muito bem valorizada, porque é um perfil de pessoa que busca o conhecimento. Então, eu acho que isso é muito relevante, sabe? Porque no momento que tu busca referência, tu busca livros, tu busca filmes, tu busca curso à distância, ou, enfim, qualquer forma de conteúdo, tu mostra que tu tem paixão pelo que tu faz. E hoje em dia eu gosto de pensar que o mercado de trabalho, ou até os teus próprios colegas, eles não selecionam porque tu é amiguinho, eles selecionam porque tu é bom. E outra dessa questão de internet, exatamente essa ideia de buscar referências e buscar, é exatamente essa coisa, assim, pode parecer ridículo o que eu vou falar, mas olha, assistam Netflix, assistam Amazon Prime, assistam TV, assistam essas coisas, porque é lá onde, tipo, aquilo é comunicação em si, é a comunicação nua e crua dada pra ti, é o lugar onde tu pode buscar referências, mas obviamente não faz isso quando tu tá fazendo o trabalho da faculdade, tira um tempo, quando exatamente tu tá com esse processo de brainstorming, quando tá processo de, tipo, o trabalho tá travado. E uma dica que eu dou, assim, de pessoalmente, assim, não de buscar referências, mas sim pra tu, pessoa, que neste exato momento que você está ouvindo esse podcast, você está falando, o semestre mal é mal começou, já quero que acabe. Um negócio que eu falo pra ti é, se você é um ser que não é alienado, não vive debaixo de uma pedra e tem um Instagram, eu digo pra tu pesquisar um lugar chamado eureka.me, com 2 Ks, que eles são uma página de um grupo de psicólogos, é tipo uma casa em Porto Alegre de psicólogos que fazem atendimento. Eles têm esse Instagram que eles dão muitas dicas de como relaxar e como poder aplicar teus estudos. Um jeito interessante de tu poder, por exemplo, ficar longe do celular e não prestar atenção nele quando tu poderia estar olhando nele e aí sim tu tá estudando, porque o negócio pra tu estudar bem é tu evitar o máximo de distrações possíveis na tua mesa, no teu redor, essas coisas tudo assim, tipo, tu tá lá no teu workflow e aí quando tu vê, tu lembrou de uma coisa, teu gato passou atrás de ti, teu cachorro latiu e quando tu viu, ó, tu perdeu todo o fio tu tava lá pegando teu trabalho e perdeu tudo.
Pegando bem na questão, só pra gente fechar, que eu acho bem importante, essa questão dos aplicativos é muito legal. Tem diversos aplicativos que eles te ajudam na concentração. Se jogar no Google um aplicativo pra concentração, vai aparecer uma lista com 10. Mas eu também acho muito legal essa questão de entender o processo criativo e teu método de trabalho, porque às vezes desabilitar a internet do celular ou tirar as notificações por push já faz uma diferença, porque às vezes alguém mandou aquela mensagem na hora que não precisava e a gente vai perder tempo com isso. E outra coisa que funciona muito, eu vejo uma onda muito legal que tá acontecendo, é a questão de utilizar músicas ambientes ou lo-fi, enfim, pra dinâmica de trabalho. Porque como são diversas músicas diferentes que tu não conhece, elas acabam realmente se fundindo no fundo e vão te dando uma dinâmica muito legal. Porque às vezes tu tá aqui na faculdade, tu tá tipo no centro de convivência e tu precisa se concentrar só pra acabar aquela coisinha, tu põe o fone alto naquela música, tu entra. E só pra fechar mesmo agora, falando sobre psicólogos, que é muito importante, porque às vezes a gente realmente precisa desabafar. Queria fazer uma propaganda, né? Porque o DA de jornalismo, ele possui um convênio com uma psicóloga aqui da cidade. Então, todos os alunos de jornalismo são mega convidados a, se precisarem desabafar, a consulta é tranquilaça pra gente conversar com ela. E a gente também tá aqui pra conversar com todo mundo e ajudar. E a gente espera que esse quadro tenha uma vida longa, porque nós, alunos da universidade, a gente precisa ser representados pelos alunos da universidade. Exatamente, se dediquem. Muito bem, então vai ficando por aqui a primeira edição do Eu na UX. A gente agradece ao João e ao Carlos pela participação. A gente que agradece, um prazer estar aqui. Sempre um prazer estar aqui também. E lembrando que esse quadro vira podcast lá no portal Free Speech. E voltamos daqui a 2 semanas, na terça-feira, com mais Eu na UX.